Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Bom, estamos aqui para mais uma live dentro da nossa página do Instagram da Fisioterapia Campus. Vou pedir para vocês aguardarem alguns minutinhos para que o pessoal consiga se conectar, para que a professora Fabiane, que é a professora convidada de hoje, também se conecte e nós já vamos iniciar o nosso bate-papo, tá bom? Oi, Olá, Paulo, tudo tudo bom? bem? Tudo bom. Tudo Eu bem? tô Deixa eu pôr aqui assim. Tá bom, tá de ouvir bem, dá de ouvir bem o som, né, Paulo? Só vou arrumar aqui, tirar esse. Pronto, fica melhorzinho assim. Acho que fica melhor. Tudo. Que bom, obrigada pelo convite, viu? Eu que agradeço. Eu sei que está super corrida a sua vida agora nessa época, né? Então, obrigado por conseguir um lugar também para conversar com os nossos alunos. Eu acho que vai ser um papo muito, muito bacana. Que bom, imagina, sempre estou à disposição, né? E engraçado, não sei se eu conversei já com alguns fisioterapeutas nessa hora, a gente está trabalhando até mais. Principalmente quem trabalha, Exatamente. né, com a docência, já trabalhava home office antes, então, como eu não trabalho no consultório, eu estou muito mais ativa agora do que antes. Mas é igual no mês passado, nós fizemos 22 lives. E eu moderei as 22. Então foi de segunda a sexta, todos os dias. E temas que são o meu tema de atuação é até mais tranquilo, que são coisas que você já está acostumado. Agora, dependendo da live, eu tinha que estudar, eu tinha que tentar entender, eu entrava em alguns grupos para tentar ver quais eram as dúvidas do pessoal, para poder até passar isso para o professor. Então, assim, a gente acaba trabalhando muito mais do que se a gente tivesse o nosso horário habitual, né? Nossa, 22. Eu também reduzi um pouco, porque eu estou com um trabalho, estava ficando pendente por isso, porque a gente tem que se preparar, né? Para você receber o teu convidado, para você fazer uma pergunta legal. Mas é assim, a gente trabalha realmente, nós estamos trabalhando mais. Eu acho que é uma vantagem que hoje as pessoas estão tendo essa oportunidade de acompanhar a gente, né, nas lives e ter esse saber que antes não era divulgado dessa forma, né? Então está dando um up nas informações e claro, infelizmente nem tudo tem aquela qualidade que nós gostaríamos, mas sempre tem, assim, coisas a aproveitar, informações importantes, né, Paulo? Ah, com certeza. Eu tenho falado isso muito com os alunos, que eu recebo muita mensagem. Ah, o que que você acha desse curso? O que que você acha desse tema? E eu falo assim, gente, sempre vá atrás, né, do currículo do profissional, a experiência do profissional com esse tema, né, o tempo que ele tem de docência, que a gente fala que tem uma diferença muito grande em ser uma pessoa que está acostumado com uma técnica ou com uma área e ser um docente nessa área. Né? A gente sabe que tem toda uma questão de comunicação, uma questão de passar ensino dentro dessa área, né? Então, a gente vê muita coisa, né, sendo ofertada, mas a gente tem que ter um crivo na hora de separar isso daí. Verdade. Gente, eu vi já um monte de gente aqui entrando, já vi ex-aluno meu de graduação, aqui a Cris, vi vários alunos nossos de pós-graduação, de diversas pós-graduações. Pessoal aqui, eu vi pessoal do hospitalar, vi pessoal, cadê aqui? Também da de ortopedia. Se as meninas da Poli Saúde da Mulher estiverem por aqui, mandem um alô para nós também. Apesar que eu acho que elas devem estar se poupando, que amanhã elas têm aula com você na pós-graduação, então talvez elas estejam já estudando o material que você enviou para elas. É verdade. Também vi aqui a Olá, professora gente. Priscila, que é professora nossa da área de pediatria e neonatologia. Bom, gente, vamos começar porque tem muita coisa para a gente conversar, tem muito assunto para a gente poder falar. Bom, para quem não. Lá, a Cris, só de ouvir o Paulo falar do seu trabalho, já virei fã. Ah, Falo mesmo. obrigada, Cris. Obrigada, Paulo. A gente. Eu falo que eu divulgo muito professores que
além de serem excelentes profissionais, têm paixão por falar sobre o que ensinam, né? E eu sempre falo isso para as minhas alunas, falo, gente, vocês que gostam da área de saúde da mulher, se tem alguém que vocês vão ver que brilha o olho na hora que fala sobre isso, é a professora Fabiane. Então, a Cris foi minha aluna de graduação. E desde Ah, a é? época que ela comentava que gostava dessa área, eu falei assim, ó, segue esse perfil aqui que você vai ver que vai te dar ainda mais vontade de ir para essa área. Bom, gente, deixa eu abrir então aqui a nossa live, né? Para quem não me conhece, eu sou o professor Paulo Campos, sou fisioterapeuta. Minha área de especialização é a área de neurologia, é a área de unidade de terapia intensiva. Trabalho também hoje na área de gestão, fiz MBA na área de gestão de pessoas. E hoje eu sou diretor acadêmico aqui do Instituto Educacional Campus, da Fisioterapia Campus. E hoje eu estou recebendo a professora Fabiane, que é professora do nosso curso de pós-graduação em saúde da mulher, que ministra diversos módulos, ciclo vital feminino, parte de sexualidade. E hoje eu estou aqui para a gente bater um papinho sobre o papel da fisioterapia dentro da sexualidade feminina. Professora, por favor, se apresente. Obrigada primeiro, viu? Você tem razão, eu sou apaixonada por essa área. Só de falar, fico até emocionada, porque eu acho assim que ela tem um. Quem trabalha na área de sexualidade, isso que é legal a gente conversar. O profissional que trabalha na fisioterapia pélvica, mas que volta, né, que se direciona à sexualidade, ele tem um papel muito importante. Além dele ter que ver essa pessoa como um todo, Paulo, e, com ali as alterações do períneo, da parte física, tem a ver também relacionamento. É diferente de uma pessoa, por exemplo, né, que sofreu um acidente, fraturou a perna, o pé, o braço. Eu sei que é difícil. Agora, quando você tem uma lesão na tua musculatura íntima, o teu relacionamento está em jogo, entende? Então, envolve teus filhos, né? Envolve a tua família inteira, envolve você. Então, eu digo que ela tem uma necessidade de um olhar mais humano e um olhar que você perceba, uau, eu tenho muita responsabilidade. Então, eu preciso saber do que eu faço, eu preciso enxergar essa pessoa muito mais do que um paciente, um número financeiro. Eu preciso ver que, se eu não trabalhar direito, essa pessoa pode se separar, essa pessoa pode ser infeliz para o resto da vida, né? Então, E outra, tem pessoas que não conseguem ter filhos. E o fisioterapeuta pélvico, melhorando essa musculatura, contribui para que eles possam ter filhos, né, Paulo? Então, a gente interfere muito na vida íntima, na vida pessoal de um ser humano, de um casal. E eu sou apaixonada por isso. Eu tenho um mestrado e 3 especializações. E a pós que mudou a minha vida, a especialização, foi em sexualidade humana na USP, né? Que a professora Carmita Abdo. Então, para mim, assim, incrível, porque antes eu atendia muito grávida, paciente de câncer de mama, e eu atendia muito incontinência urinária. Então, e quando eu comecei a fazer essa especialização, é incrível como o universo conspira, né? Sem eu ir atrás, começaram a vir mulheres com problemas sexuais, sabe? É incrível. E aquilo foi virando de um jeito que, de repente, eu observei, eu atendia 10 pacientes por dia, todas com disfunções sexuais. E daí começou a diminuir, né? Os outros, e foi assim que eu me achei. E daí eu já dou aula há muito tempo, desde 2007, não, desde 99 eu comecei a dar aula. E eu me mudei de Santa Catarina para cá, então hoje eu não trabalho mais em consultório, fico só na consultoria. E a gente acaba, peguei algumas aulas, porque eu também não quero focar muito, encher muito a minha agenda, porque eu preciso, né? Eu crio produtos, eu preciso desenvolver, eu preciso divulgar na empresa, então tem todo esse trabalho. Agora, é isso. Então, eu respondo muitas perguntas, né? Até se a gente não conseguir responder as suas perguntas hoje, ou você não quer expor, talvez, algo que é importante para você, pode me mandar no direct, que a gente sempre está respondendo. É isso aí, gente. E talvez a professora Fabiane é uma das professoras que eu conheço que mais são disponíveis para o pessoal nas redes sociais e
Às vezes você olha e fala assim, nossa, mas se eu mandar alguma mensagem, eu acho que ela não vai me responder. Responde. Às vezes a gente não responde no tempo que a gente gostaria, né, Não, eu Pá? não Porque respondo às às vezes no vezes é mesmo muita dia. É. mensagem, né? Mas às vezes tem aluno que fala assim, eu mandei mensagem e Respondo. você não me respondeu. Eu falo assim, gente, calma, a gente responde, é só ter um pouquinho de paciência, Eu né? tenho dias que eu não consigo nem abrir as mensagens que eu recebo, nem do WhatsApp, nem do Instagram, pra vocês terem uma noção, tá? Gente, então quem for acessando, se quiser mandar sua dúvida, se quiser mandar sua pergunta, seu comentário, eu vou direcionando aqui para a professora Fabiane, tá bom? Já aproveitar, mandar um abraço para a Kátia, né? A Kátia é uma fisioterapeuta lá de Angola que sempre acompanha as nossas lives, desenvolve um trabalho muito legal lá em Angola. Vi também o Legal. professor Felipe aqui também, que já acessou. É, bastante gente que já fez curso aqui conosco, enfim, sejam todos muito bem-vindos. Fabiane, eu já vou começar pelo tema da nossa live, né, que é a questão da sexualidade feminina. Até muito tempo, não muito tempo atrás, era um tabu falar de sexualidade feminina. Existia como se fosse uma área proibida de ser falada, existia-se todo um tabu de ser falado. A própria mulher, ela não tinha a própria consciência da sua sexualidade. Isso mudou 100%? Como que é historicamente isso e se hoje isso caiu 100% por terra ou se a gente ainda encontra essas dificuldades? Uhum, que ótima sua pergunta, Paulo. Infelizmente, a gente encontra ainda muitos tabus, muitas pessoas que têm dificuldade de conversar, de ouvir, de ver cenas de sexo. Ainda existe muito aquele lado de sexo, de sacanagem, de tratamento, né? Fisioterapia e sexualidade, já pensa em coisas de sacanagem, ainda existe. E eu vejo assim, ainda tem desinformações, muitas desinformações. Ainda nós temos uma cultura ainda muito repressora, principalmente na parte da religiosidade e também da educação que muitos pais ainda, né, ensinam seus filhos em casa. Então, hoje a gente observa, por exemplo, adultos de 30 anos, 40, 50 anos, que eles vêm com uma carga muito forte de repressão sexual. Então, principalmente, isso interfere muito com a mulher, porque a mulher ela é muito mais reprimida do que o homem. Só que o homem, eu vejo assim, ele também veio de uma educação sexual inadequada. Primeiro que não teve educação sexual, né? Nem para homens, nem para as mulheres. Mas os homens, o que eles sabem sexualmente, ou eles aprenderam de amigos, ou eles aprenderam com uma garota de programa, ou eles aprenderam assim, sem saber direito, uma mulher começou a ter um relacionamento, os dois juntos, né? Iniciaram as práticas sexuais. Tem muitos homens que não sabem como estimular as mulheres. E isso está dificultando a cabeça deles. Por quê? Porque as mulheres hoje estão tendo relações sexuais com mais parceiros, que não acontecia isso antes. Então, o homem se garantia. Eu não sou bom na cama, eu tenho ejaculação precoce, eu não gosto de fazer preliminares. Então, mas tudo bem, ela só vai ter sexo comigo, ela não sabe o que é, né? O que é bom. Então, ele ficava no egoísmo dele, na vida sexual dele e pronto. Só que agora mudou, né, Paula? Então, como as mulheres estão tendo muitas trocas de parceiros, elas estão compreendendo, opa, esse aqui é bom, esse aqui não é, não gosto disso, gosto daquilo. Então, acaba forçando que esse homem precise ser um melhor sexualmente. E alguns homens não estão sabendo lidar com isso, porque como que eu vou fazer? A cultura do homem ainda é muito assim, o tamanho do pênis simboliza a performance na cama. Isso não é verdade, né? Ou eu tenho um pênis grande, isso basta para a mulher ter prazer. Não é verdade. Mas em contrapartida, elas colaboram com essas inverdades. Por quê? Porque a educação da mulher foi agradar o homem, não se queixar. Se eu disser que eu não estou tendo prazer, eu sou ruim de cama. Então, o que elas fazem? Fingem.
Então, nesse fingimento delas, vai gerando uma insatisfação. Eles acham que estão abafando e que ele acha que penetrar é tudo na vida de uma mulher, né, na vida sexual, e acaba criando o quê? Então, não tem essa conectividade, esse equilíbrio. Então, tem ali o quê? Um desequilíbrio de informação, de atitudes, que com o tempo, Paulo, infelizmente, vai afetar muito mais a vida da mulher do que o do homem. Né? Porque anatomicamente a mulher é mais difícil, emocionalmente ela é mais complexa, ela tem mais hormônios, então faz com que a mulher realmente tenha dificuldades de ter orgasmo. E pesquisas relatam mesmo que em média de 30 a 50% das mulheres brasileiras têm disfunções sexuais, ou seja, ela apresenta algo ou no seu relacionamento, porque para mim isso conta também, por exemplo, o parceiro que tem ejaculação precoce ou que tem disfunção de ereção, mas ela não tem prazer, ela não tem satisfação. Então, isso vai continuar, gera o quê? Uma insatisfação e fica naquele tabu. Ninguém coloca a cara para fora da janela, né? Então a gente fala, não, o brasileiro, ele é descolado. Ele é mais descolado que alguns países, ele é. Nós somos, até pela a nossa temperatura, né? São um país tropical, a gente é mais solto, corporidade melhor. Mas, em alguns países que a gente nem imagina, a gente fica, ó, anos-luz atrás, tá? Então, é bem tabu isso. Não, nós precisamos conversar mais. E isso entra o quê? Na conversa em casa, entre o relacionamento, entre o casal, depois a educação dos filhos, a educação religiosa que precisa ser revista em nosso país, né? E isso vai contribuir aos poucos, eu acredito até com nós, né, profissionais da saúde, profissionais que hoje também têm cursos de sexualidade, sexólogos, que tendo informação adequada, vão contribuir para a melhora desse conhecimento e dessa transformação sexual no nosso país. Eu acho que você tocou no ponto que eu acho que é o crucial nisso, que é a questão da educação, né? A questão de você buscar conhecimento sobre. Talvez uma das maiores dificuldades que envolvam a sexualidade feminina é porque a própria mulher não se conhece, a própria mulher acaba tendo medo de entender como que funciona o organismo dela. Eu falo que lá quando ocorrem as nossas pós-graduações, uma das que eu mais gosto de assistir são as de saúde da mulher, porque você vê todo o processo do funcionamento da parte hormonal, da parte emocional que envolve uma mulher. Gente, é fantástico você observar como que tudo isso funciona em perfeita harmonia. Só que você precisa entender o que está acontecendo. Você precisa entender até para poder explicar isso para o seu parceiro, até para poder colocá-lo, olha, não é bem assim, né? Então, essa questão educacional é extremamente importante. E você tocou também num outro assunto que toda vez que a gente fala de saúde da mulher, a gente pensa na mulher que tem problema. Né? Então, eu tiro o sarro aqui com a coordenadora da pós, com a Lise, que eu falo assim, Lise, eu nunca vi alguém para ter tanto disfunção como a mulher. E muita gente leva em consideração essa questão da sexualidade como um problema. Né? A gente tem que entender que a fisioterapia ela vai trabalhar com essas disfunções, mas trabalhar a sexualidade não é necessariamente só para quem tem uma disfunção. Exato. Não, não é. Inclusive, Paulo, até eu conversei com uma pessoa que me mandou mensagem que quando uma mulher, um homem, um casal busca fisioterapia pélvica, a vida dele vai se transformar de uma maneira que eles nem imaginavam, né? Que a vida íntima, a vida sexual pode ser tão boa. Isso para quem que vem com alguma disfunção. E se você não tem uma disfunção e você cuida da sua musculatura, né? Você busca ajuda, ou você que está grávida, que quer preparar para o parto, ou que você, já estou preparando para o momento que eu entro na menopausa, já vai preparando o teu corpo, ou simplesmente eu vou manter a minha saúde. É fantástico, porque você sai daquele básico que todo mundo vive, né? A maioria das pessoas é infeliz nesse básico, com migalhas na vida sexual. E você descobre um mundo à parte,
aonde você passa a ser feliz contigo mesma. E eu digo assim, que o sexo, quando ele é saudável, ele produz hormônios que te fazem muito mais saudável emocionalmente, fisicamente. Então, na verdade, você tocou também em algo que é bem legal. Ou seja, todo mundo tem que trabalhar a sua musculatura do períneo, como vai na academia para cuidar do corpo todo. Nós precisamos cuidar dos nossos músculos íntimos. E puxando para essa linha, a sexualidade está totalmente relacionada com essas estruturas anatômicas. A gente pode falar que uma mulher que tem ou uma musculatura que não esteja adequada, com fortalecimento adequado, ou até mesmo com as flacidez musculares que a gente sabe que envolve essa musculatura, isso pode impactar num pior desempenho sexual? Sim, isso impacta muito, muito mesmo. E o ruim da história é que muitas vezes as mulheres e os casais, eles têm hábitos sexuais inadequados e eles não sabem. Eles não sabem que esses hábitos, além de dificultar o prazer, vai ocasionar lesões nos músculos íntimos das mulheres. Então, uma mulher que ela passa a ter, ela gera uma alteração do tônus, ou ela pode criar ou uma flacidez, ou ela pode gerar uma tensão local. Em ambos os casos, vai haver fraqueza muscular, alteração de sensibilidade, circulação, elasticidade, coordenação muscular. E na hora que ela vai ter práticas sexuais, a musculatura não vai ter o suporte sanguíneo adequado, não vai ter a sensibilidade adequada para que ela sinta prazer. E muitas vezes, Paulo, muitas mulheres sentem dor e desconforto durante as práticas sexuais. Então, essa musculatura, ela é super importante, é uma das funções dela, além de defecação, micção, o trabalho do parto, manter uma postura pélvica adequada, principalmente na posição em pé, os músculos do assoalho pélvico são extremamente importantes para a atividade sexual. E aí a gente acaba vendo os relatos, né, de vaginismo, as vulvodíneas, a todas essas alterações que envolvem, né? E como que o fisioterapeuta consegue trabalhar isso, né? Então, como que a gente sabe que tem a questão dos exercitadores, da questão de biofeedback, mas um fisioterapeuta que pretende trabalhar com essa área, né? O que ele precisa, em quais áreas ele precisa se capacitar? Ótima pergunta. Assim, eu vejo que, primeira coisa, se um fisioterapeuta quer trabalhar nessa área, ele precisa fazer uma especialização que envolva a saúde da mulher. Tá? Então, um exemplo, eu fiz uma primeira especialização, depois que eu fui numa de sexualidade humana. Então, você pode, por exemplo, ter especialização em osteopatia, né, terapias manuais, mas você quer trabalhar nessa? Faça uma específica na saúde da mulher. E quando você fizer essa especialização, então você vai aprender um conjunto de técnicas que nós atendemos no consultório. Então, a gente tem que pensar que nós precisamos, primeiro, avaliar a musculatura e identificar o que ela tem. E depois nós vamos ter vários recursos no nosso consultório e também alguns recursos que o paciente pode adquirir e fazer em casa. Se ele não fizer em casa, vai haver um atraso muito grande, uma diminuição da eficiência. E também da eficiência mesmo em si e dessa demora de chegar a um resultado. Principalmente doenças como vulvodínia, vaginismo, mulheres que têm muita dor, ou pessoas que querem, né, que mudar o sexo. Então, tem situações que é muito mais acentuado e que precisa muito de um tratamento. Às vezes, ele é até um pouco mais longo do que normalmente. E os exercícios que a gente conhece como os exercícios de Kegel, eles são, assim, a primeira linha de tratamento para nós melhorarmos a força muscular. Só que não são todas as mulheres que conseguem realizar esses exercícios. Por isso que nós temos outras técnicas que vão contribuir nessa melhora da percepção, na melhora do aprendizado, para ela, daí, então, sim, adquirir uma saúde muscular local. Eu estou falando de mulheres, mas também isso refere-se aos homens, de igual. Legal.
Deixa eu ver aqui. A Kátia perguntou como que é avaliado a força muscular dessas pacientes. Se existem mulheres que têm dificuldade no relaxamento dessas musculaturas durante o ato sexual. Uhum. Existem muitas mulheres que apresentam dificuldade de relaxar a musculatura do assoalho pélvico, que muitas vezes a gente divide no trígono anterior e no trígono posterior. Então, algumas mulheres podem ter uma contração, uma tensão maior no trígono anterior, que entra ali o orifício vaginal, o clitóris. Algumas podem ter mais acentuado na região posterior, que é quando acaba apresentando dificuldade da defecação, o anismo que a gente fala, que não consegue relaxar para defecar. E algumas pessoas têm em todo o assoalho pélvico. Então, essa alteração do assoalho pélvico vai ocasionar o quê? Uma dificuldade em relaxar. Então, vai, como consequência, na hora que a mulher vai ter uma relação, ou às vezes até um estímulo, um toque, um beijo, uma carícia na vulva, ela vai sentir ardência, queimação, não consegue ter penetração, ou a penetração é tão desconfortável que ela sente dor durante ou e após o ato sexual. E vai prejudicar muito o prazer, a lubrificação e diminui muito o desejo sexual, Paulo. E a gente sempre ouve vocês falarem sobre essa questão da dor. Muitas mulheres foram ensinadas, ou até mesmo, vou usar a palavra, doutrinadas, de que elas não poderiam reclamar e que dor durante o ato sexual é normal. Né? A gente, inclusive, vê alguns relatos históricos, ou até mesmo de algumas religiões, falam assim, não, você tem que entender que isso vai acontecer. Isso não é normal, né? A gente tem que Não. pensar que se existe dor, existe uma disfunção. Exato. Se existe dor, tem uma disfunção. O que a gente relata assim, a primeira relação sexual vai doer demais, vai ocasionar muito problema, se não for realizada adequadamente. Porque se a mulher ela vai estar excitada, ela vai receber o carinho, né, os estímulos prazerosos, se ela estiver bem emocionalmente, a musculatura dela vai se preparar para um ato sexual. É claro que a primeira vez ela pode, sim, sentir um desconforto pela insegurança, né? Há vários medos, pela inexperiência. Isso pode, agora não sentir muita dor, é muito difícil a penetração. Então, isso já nos diz que tem uma lesão, que tem uma alteração local, ali uma tensão. E mesmo fora, né? Vamos supor, a mulher teve a sua primeira relação, algumas até, Paulo, elas têm, assim, que classificam normal e de uma hora para outra começam a sentir dor e vai piorando e vai piorando. Então, não é normal. Precisa procurar uma avaliação com o médico ginecologista e também realizar o tratamento com o fisioterapeuta que atua na área pélvica. Porque ele é o capaz, ele vai observar e ele vai avaliar e tratar da maneira adequada. A Kátia também perguntou sobre a questão dos cones vaginais, né? Como que normalmente pode ser feita a prescrição dos exercícios e para quem não é da área, para quem não é tão atuante nessa área de saúde da mulher, eu queria que você falasse um pouquinho sobre os cones, qual que é o objetivo dele, quais são as características. Tem gente que confunde, e já vou entrar já numa segunda pergunta, que tem muita gente que confunde fisioterapia pélvica com pompoarismo, se são técnicas similares ou se são, eu consigo separar, se são duas coisas que se convergem. Vamos lá, então. Os cones, eu até por acaso tenho aqui, deixei aqui, ó. Nós temos dois cones, tá? Hoje no mercado. Os cones mais estreitos e os cones mais grossos, tá? Esse eu elaborei, porque usando esse, minhas pacientes tinham dificuldade porque ele se deslocava muito por ser muito estreito. Então, os cones, eles possuem pesos. E esses pesos, né, eles são indicados somente quando a mulher tem flacidez. Então, só que a questão é como que ela vai saber que tem flacidez? Né? Então, o ideal, por isso que fazer uma avaliação com o fisioterapeuta pélvico. Porque às vezes ela acha, eu sinto a minha vagina frouxa, mas não é.
Porque o músculo, quando ele está enfraquecido, ele perdeu a sensibilidade local. Então, muitas vezes, ela pode ter uma tensão local e achar que tem flacidez. Então, é por isso que é importante, primeiro, saber se realmente você tem flacidez. Porque esses cones, Paulo, com pesos, eles vão fortalecer. Então, eles vão recrutar as fibras musculares para haver um aumento da força, da sensibilidade e da coordenação. Então, eles vão capacitar esse músculo para uma atividade funcional melhor, né? Para ele ter mais, para essa mulher adquirir mais sangue durante as práticas sexuais e também para que ela tenha uma contração adequada que fortalece o orgasmo. Só que esses cones, eles precisam ter peso, precisam estar no local adequado. Não adianta deixar bem na entrada do canal vaginal, que nós precisamos saber que os músculos, eles precisam ter uma profundidade de uns 2 centímetros, 1,5 centímetro a 2, da entradinha da vagina para dentro, para ter músculo. Então, aqui ainda não é, né? São os tecidos do orifício vaginal. Então, aqui tem músculo. Tem que estar no local adequado. E, assim, se essa mulher tem dor, tem desconforto, ela pode também ter vaginismo, vulvodínia, é totalmente contraindicado os pesos. Porque, primeiro, essa mulher vai precisar relaxar. Vai precisar ter uma coordenação, porque não são todas as mulheres que contraem e que relaxam adequadamente. Então, ela vai primeiro precisar melhorar esse trabalho de contrair e relaxar, relaxando, diminuindo os nódulos de tensão, né, que são os trigger points que muitas mulheres desenvolvem com a tensão local, e depois que ela vai poder fazer esses exercícios com os cones. E daí a sua pergunta eu gostei bastante, né? Se converge o pomparismo com a fisioterapia. São duas técnicas super diferentes. Em alguns pontos convergem, tá? Mas são diferentes. Então, assim, o pomparismo, ele é uma técnica milenar que veio se passando, né, de uma pessoa para outra e foi se transformando muito. Hoje, não é mais a técnica que existia na origem. Já mudou muita coisa. E o médico Arnold Kegel, em 1948, ele publicou uma pesquisa que ele realizou, onde ele ensinava as contrações. Por isso que contrair e relaxar para fisioterapeuta são exercícios de Kegel. E ele ensinou, ele demonstrou nas suas pesquisas com mulheres que tinham incontinência urinária que a melhora foi, em média, quase 80% com esses exercícios. Depois de Kegel, o mundo se voltou a essa musculatura. Então, começamos a estudá-la, né? Logo em seguida veio a denominação do ponto G, 2 anos depois. Logo em seguida começaram a vir pesquisas sobre a anatomia, a fisiologia. Então, a gente, hoje, sabe-se que muita coisa que o pomparismo básico, que se você for comprar livros hoje no Brasil e no mundo, tem muita informação já distorcida, desatualizada, entende? Então, por exemplo, o pomparismo, ele não avalia a musculatura, ele ensina vários exercícios sem saber, de fato, que músculo que tem essa minha paciente, essa minha cliente, né? E daí, vai que ela tem vaginismo. Se ela tiver vaginismo e eu passar exercícios com bolinhas e cones, eu posso agravar. Um exemplo. Outra, o fisioterapeuta avalia. O pomparismo básico, Paulo, ele trabalha com contração e empurrar. Porque na cabeça delas o legal é fazer vários movimentos com o pênis na hora do sexo, né? Porque ele foi criado para o prazer. E hoje, com as pesquisas, os fisioterapeutas, os médicos que trabalham na área sabem que movimentos frequentes de empurrar enfraquece a musculatura. Então, existem algumas contradições, né? O pomparismo ainda acredita que existem anéis vaginais, e hoje é comprovado que são estruturas ligamentares, né? 3 níveis de ligamentos. Então, a gente acaba tendo um pouco essa confusão,
Mas é importante atualizar esse povo. Eu mesmo, na época de faculdade, acreditava em anéis vaginais. Normal, a gente tem que melhorar. Eu sempre falo que o ovo já foi o maior inimigo das pessoas, né? Com alto nível de colesterol, papapá, hoje é o melhor amigo. Então, graças a Deus que existem pesquisas que nos passam essas informações adequadas, mas a gente precisa ler, estar bem informados, né? Eu acho que o principal é a gente se atualizar, né? E eu fiz exatamente essa pergunta porque antigamente se ensinava como exercícios de fisioterapia pélvica, de fisioterapia sexual, o pompoarismo. E hoje a gente já sabe que se existe essa diferença bem marcante, né? A Lise, que inclusive é a coordenadora da Poli Saúde da Mulher aqui, nossa, mandando Fabi maravilhosa. Paulo Obrigada. sempre competente. Na verdade, o Paulo sempre tendo que estudar, né? Eu falo que eu ganhei muito com essas lives que nós nos propusemos a fazer, porque eu fui estudar coisas e como a gente estava mesmo falando, eu me formei alguns anos atrás, né? Não vou entrar no mérito agora aqui de quantos anos, mas eu sou da época que se ensinava a mulher a ficar segurando o xixi, né? Ficar cortando o xixi durante a prática miccional, aprendi tapotagem, enfim. Então, a gente aprende coisas que hoje a gente sabe que as evidências científicas nos mostram que não são mais adequadas. E quando a gente pensa na questão de saúde da mulher, é uma área que vem em constante transformação, porque é uma área que passou a ser mais estudada, passou a ser dado mais importância num presente mais curto, né? Como a gente comentou no começo da nossa live, era um tema muito proibido de se falar, né? As pessoas confundiam se trabalhar com sexualidade com perversão ou com outras coisas, né? Inclusive, muitas pessoas falam assim, mas eu vou fazer a pós-graduação nessa área, mas eu tenho um pouco de vergonha, e o que será que vai abordar? E a gente sempre comenta com as pessoas, fala assim, olha, vai abordar tudo que envolve uma questão de saúde, né? Então, vai falar da musculatura do assoalho pélvico, assim como a gente se preocupa com a musculatura do masseter para poder mastigar, né? Então, a gente tem que se preocupar com isso, a gente tem que, e nós profissionais da saúde, a gente tem que aprender que a questão sexual ela é tão importante quanto qualquer outra função vital do nosso organismo. E ela tem que ser levado a sério, tem que ser estudado, tem que ser trabalhado isso, né? O pessoal aqui perguntando sobre a questão, cadê aqui? Eu vi da avaliação, né, da força. Isso, da avaliação de força muscular. Como que é feita essa avaliação? A gente faz um toque manual. O fisioterapeuta, ele vai avaliar se tem, faz o toque manual. Então, a gente verifica, além da conversa com o nosso paciente antes, a gente vai verificar se tem lesões, tá, locais, se a pessoa sabe de fato contrair e relaxar, para daí fazer esse teste, porque tem pessoas que ainda nem conseguem contrair e relaxar. Então, a gente tem vários testes, eu gosto muito do Oxford, do Perfect, que são testes que daí você vai pedir movimentos que a mulher faça para você tentar sentir a pressão no teu dedo, se ela consegue manter um determinado tempo contraindo a musculatura, sem ajudar com outras áreas do corpo, quantas vezes ela faz, né, o tempo que ela faz. Então, isso tudo vai nos ajudar aqui a perceber e determinar. É um teste bem subjetivo esse do toque manual, né? Então, você vai adquirindo com a experiência, chega uma hora que você já, nível 4, nível 5, 3, tu já fica muito fácil para você. O importante é você escolher aquele que você gosta. A Aska, ela comentou que ela fez uma cirurgia de retirada de útero, ovário e trompas há uma semana. E se é recomendado ela fazer algum exercício, e se ela pode ter algum problema durante o ato sexual por conta dessa cirurgia. E aí agora ela perguntou assim, se ela pode fazer fisioterapia, já que ela retirou tudo. Na verdade, eu acho que não só pode, como deve, né? Deve, nossa, muito bem, Paulo. Ela deve, Aska, você deve fazer, por favor. Mas assim, logo, né? Se já está tudo bem, se o teu médico já mostrou que está recuperando bem, não tem nenhum processo inflamatório local,
você já deve iniciar até para trabalhar a tua cicatrização, a recuperação pós-cirúrgica. Então, é legal você começar a fazer os exercícios de Kegel, contrair, relaxar a musculatura. Você pode usar, se tiver dor ou se tiver assim ainda algum desconforto, bolsas térmicas, seja ou com água quente ou com água fria, de acordo com o que você está, tá? Isso tudo você já pode começar a fazer. Claro, primeiro exercício. Então, assim, o ideal é você ter o acompanhamento do fisioterapeuta, porque ele vai identificar como é que você está após a cirurgia. Então, isso é muito importante, porque às vezes a mulher não sabia contrair muito bem os músculos, fez cirurgia, há um agravamento dessa percepção local, tá? A gente não, assim, a gente recomenda em média de 2 a 3 semanas, tá? Depois que tu fez cirurgia, de acordo com a tua cirurgia. Os médicos que são mais assim atualizados, eles já encaminham logo, após 15 dias, 21 dias. Aqueles que não têm tanta informação podem se sentir inseguros e vão pedir um pouco mais. Eu vi aqui também pessoal falando. Eu acredito que muitas pessoas ainda não têm conhecimento do poder que a fisioterapia pélvica pode melhorar e prevenir tantas disfunções. E uma coisa, gente, que a gente tem falado isso ao longo de todas as lives que a gente tem feito, que é a importância da avaliação. Né? Vocês viram aqui que todas as perguntas que eu direciono para a professora Fabiane, ela sempre fala, e antes de fazer isso eu vou avaliar, porque para fazer isso eu vou avaliar. A gente tem que entender que a fisioterapia, né, e seja ela para sexualidade, seja ela para incontinência, seja ela por uma disfunção ortopédica, seja ela por uma disfunção neurológica, ela tem que se passar por uma avaliação. Né? Nós professores, nós estamos exatamente aproveitando esse período para poder bater nessa tecla de que não existe conduta sem avaliação. Né? Então, tem como você me dar uma cartilha do que eu posso fazer? Não. Né? E às vezes, uma vez até uma aluna falou assim, Paulo, mas como que você é chato? Por que você não passa uma cartilha do que eu posso fazer? Eu falei assim, porque eu preciso avaliar. Né? Cada pessoa é uma pessoa, cada indivíduo é um indivíduo. Assim como a professora Fabiane comentou, eu não posso simplesmente falar para um paciente, compra lá um cone, faz um exercício. Eu não sei se ela precisa do cone. Mas eu ouvi falar que faz bem. Faz bem para quem tem flacidez, para quem tem uma tensão nessa musculatura, para quem tem questão de alteração de sensibilidade, isso não vai ser adequado. Então, o que nós queremos com essas lives é cada vez mais conscientizá-los da importância de vocês se atualizarem, de vocês estudarem, principalmente vocês terem capacidade para poder fazer a avaliação. Né? Eu brigo muito com a nossa equipe de professores, e se tiver outros professores nossos aqui sabem que isso é verdade, que eu falo assim, gente, batam na tecla da avaliação. Eu vou falar sobre tal coisa, começa pela avaliação. Eu vou falar sobre tal técnica, começa pela avaliação. Não tem como a gente ter nenhuma técnica, não tem como a gente fazer nenhuma medida sem antes fazer uma avaliação adequada, né? E entrando nessa questão da avaliação, até a professora já comentou, mas a avaliação, a mulher ela tem que estar emocionalmente preparada para poder fazer essa avaliação, né? Exato, Paulo. Não, na maioria das vezes, quando uma mulher, um homem, um casal vai até o consultório do fisioterapeuta, ele já está há muito tempo pensando e já está com algum sofrimento, além do físico, com o emocional. Mas nem todos que chegam para nós, principalmente as mulheres que têm vaginismo, vulvodínia, que tem muito o aspecto da dor, né, da impossibilidade, muita dificuldade de penetração, elas conseguem permitir que nós possamos fazer uma avaliação. Então, em alguns casos, né, a gente vai ter que fazer essa avaliação, conversar e não conseguir de imediato trabalhar internamente. Mas nós temos recursos para trabalhar externamente também. Então, a gente vai ter que respeitar. E eu digo assim, nós temos que cuidar que as pessoas que têm disfunção sexual, elas, principalmente quem tem com quadro álgico, dor pélvica crônica, passou por alguma situação, elas já têm muita memória negativa relacionada ao períneo, né? Então, ela tem muitos traumas. Para ela, é uma região de sofrimento e não de prazer. Eu, como fisioterapeuta, jamais posso
fazer algo, alguma técnica que possa agravar ou incentivar essa informação, esse registro negativo. Então, eu tenho que usar o meu aprendizado, a minha inteligência, minhas técnicas, o meu raciocínio local de cada caso, né? Cada paciente tem o seu jeito, até que eu possa, indo aos pouquinhos, e sim, daí, iniciar um trabalho interno. Mas já aconteceu de eu ter que trabalhar externamente uma paciente por 2, 3 sessões. A primeira vez que eu cheguei perto para avaliar, quase que eu ganhei um chute na minha cara. Né? E elas não fazem de propósito, é um reflexo. O vaginismo, a vulvodínia tem muito disso, né? Quando o grau é muito acentuado. Então, a gente precisa ter Ela esse acaba gerando respeito. uma proteção, né? Ela acaba É, gerando toda uma precaução desse toque, dessa avaliação, porque, como você mesmo falou, existe uma memória de dor, né? Então, a primeira reação que a mulher vai ter é não permitir mesmo essa avaliação. Por isso que até já queria que você comentasse um pouquinho, o ambiente onde é o atendimento dessa mulher tem que ser um ambiente totalmente adequado, né? Às vezes a gente fala assim, eu vou alugar uma sala para poder fazer o atendimento, e aí você às vezes trabalha com essa área. A gente tem que pensar na hora de escolher o local para atender essas pacientes. Né? tem que ser um local reservado, tem que ter banheiro. A sua secretária, a pessoa que trabalha, o teu funcionário, tem que ter também um bom entendimento sobre o que você realiza no seu consultório, tem que saber lidar com as pessoas. Eu já tive pacientes que chegam chorando ou que choram dentro do consultório, ou então que quando a gente queria dar alta, saem chorando porque não querem ganhar alta. Então, né, a secretária ela tem que fazer parte disso tudo, e o ambiente tem que ser realmente agradável, não pode ter nada com conotação sexual, né? Tem que ser algo assim sério e ao mesmo tempo caloroso, com luzes mais amenas, né? Você tem que manter assim a intimidade dele, da pessoa, do teu paciente, a hora que ele tira a roupa dele, tem que ter já o lençol tudo higienizado, tudo um kit dele, que ele se sinta seguro, porque a pessoa vai se despir, vai deitar numa maca com um lençol e vai estar sem a parte de baixo. Você vai chegar e vai tocar, né, na parte íntima do teu paciente. Então, ele precisa estar confiante e saber que você está ali para ajudá-lo, respeitando ele, né? E sendo ético, sem sair, principalmente em cidades menores. Você não pode ficar comentando sobre o teu atendimento, sobre o teu paciente, que às vezes vem pacientes estrelinhas, bem conhecidos. Não, é teu paciente, você não pode ser comentando, né? E a gente já está chegando já quase na fase final da nossa live, a gente já está indo para os últimos 10 minutos, vocês viram que a hora voa e a gente teria Boa, ainda né? tempo para poder ficar conversando mais muito tempo, mas a gente não pode deixar de falar sobre a questão da percepção perineal, né? Eu acho que uma das coisas que quem for trabalhar com fisioterapia pélvica, independente de qual área for trabalhar, o períneo, vamos dizer assim, é o pulmão de quem estuda a área da respiratória, né? O períneo acaba sendo o grande foco de atenção. Porém, o que a gente sempre observa é uma dificuldade muito grande das pessoas entenderem a contração do períneo ou o relaxamento dessa musculatura. Como que normalmente você trabalha isso com as suas pacientes? Como que você faz esse trabalho de entendimento dessa musculatura? Uhum. Então, primeiro, através da avaliação, eu vou identificar como está esse períneo e qual é a ligação emocional e física com a minha paciente tem com esse períneo. Algumas eu vou ter que começar do básico, com exercícios em bola, com exercício de movimentação pélvica, para depois eu chegar na musculatura. Às vezes eu tenho que fazer alongamento, então às vezes eu tenho que indo aos poucos, com respiração, que é muito importante, porque muitas têm dificuldade de desassociar períneo com o diafragma, com respiração, né, diafragmática. E aos poucos eu vou indo. Então, eu também tenho que ver de imediato, eu posso já trabalhar internamente ou ainda vou ter que trabalhar o períneo por fora. Então, nessa parte de trabalhar o períneo por fora, eu posso ensinar massagens,
o uso da vibração, bolsas térmicas ou com água quente ou com água fria, exercícios para eles fazerem em casa, seja em local mais macio, banquinho endurecido. Tem uma professora que a gente conhece muito, a Maura Seleme, da fisioterapia. Ela orientou, ela passou uma dica muito boa, que eu nem tinha pensado nisso. Usar a bolsa térmica com água quente ou com água fria, a pessoa encostar o períneo e contrair para sentir. Você também pode, Paulo, como eu trabalho na Hot Flowers, para mim ficou muito evidente desde o início que você pode utilizar produtos que vendem em lojas de sex shopping para melhorar a saúde e a percepção, com géis que esquentam, com géis que esfriam, com géis que vibram. Você também pode usar, então, vários tipos de vibradores e massageadores que você pode começar com o períneo externo. Daí, no momento, né, se você chegou naquele momento que você pode trabalhar internamente, tá? Você vai começar com massagem perineal, você vai começar com bastante trabalho com os teus dedos, você pode trabalhar com vibração, você pode trabalhar com massageadores de diferentes texturas, você pode usar diferentes temperaturas, você tem eletroestimulação, você tem biofeedback, pode usar, em alguns casos, corrente de infravermelho, ultrassom, radiofrequência, outros tantos aparelhos, né? Mas isso vai indo aos poucos. Então, você tem que primeiro pensar o que a tua paciente tem. E o que é fundamental, assim, no meu ponto de vista, na minha experiência, que é em relação a cinésio, ou seja, o que você falou, essa capacidade de contrair e relaxar, porque a gente tem que pensar assim, eu preciso que essa paciente aprenda o mais rápido possível. Quanto mais rápido ela aprender, mais rápido vai ser a evolução dela. Então, de acordo com as lesões dela, ou com o estado do tônus que ela tem, eu vou ter que escolher as técnicas para eu começar a fazer dentro do canal vaginal, para ela, ou também no períneo masculino, sobre o pênis, para começar a identificar, começar a sentir, e ela daí começar a tentar fazer as contrações e o relaxamento. Então, muitas vezes, no consultório, às vezes a gente trabalha até com reflexos de contração, para ela aprender isso. A vibração, hoje, várias pesquisas estão aí para comprovar que ela está tendo um efeito muito positivo no aumento dessa percepção, né? Então, ou outros produtos que têm diferença de textura e temperatura, e aos poucos ela vai dominando, juntamente com a eletro, que hoje a gente também descobriu que trabalhar junto, contração e relaxamento com eletro ou com vibração, há o maior recrutamento da fibra muscular. Então, tudo vai depender como ela está. Não existe regra, não existe receita de bolo, número de sessões, né? O que é importante é o que você falou antes. A avaliação é importante. E só que a avaliação na nossa área, Paulo, não é realizada e concluída em uma só sessão. Ela vai várias sessões. Por quê? Porque nem sempre, você veja bem, uma pessoa chega no meu consultório, nunca me viu. Eu vou entrar literalmente no corpo dela. Então, ela vai estar de um certo modo um pouco tensa, não vai me contar tudo, os hábitos sexuais. Então, esses pacientes precisam de alguns dias para eles irem confiando em você, juntamente desse soltar o corpo. Então, você vai identificando também como que ele reage. Às vezes, ela andou de bicicleta antes, foi na academia, fez sexo. Você vai começar a identificar isso com o toque dentro do canal vaginal, como o corpo dela reage a algumas situações da vida dela. Legal. Fabiane, a gente já está finalizando, né? Entramos nos últimos 5 minutos. Vi que ainda tem várias pessoas que mandaram pergunta. Gente, se vocês quiserem enviar pergunta, a gente repassa para a professora Fabiane, ou então até mesmo no Instagram dela. Né? Como eu comentei, ela é super solista para todas as dúvidas. Vi algumas pessoas falando que tem dificuldade de encontrar artigos. Sigam o Instagram dela. Nós também agora, a partir dessa semana, nós vamos postar diariamente artigos aqui na nossa página. E de segunda-feira vai ser dia de artigo só na área de saúde da mulher. Então, toda segunda vocês vão ter um artigo comentado pelos nossos professores aqui no nosso Insta, tá bom?
se a gente pedir no Instagram dela, na foto que a gente postou da live, tem lá o Instagram dela. É só vocês clicarem. E para poder fechar, Fá, queria que você falasse rapidinho sobre a linha que você acabou desenvolvendo, né? Eu acho que você acabou tendo várias dificuldades para poder tratar essas pacientes, porque não se tinha muitos recursos para isso. E eu acho que você pensou como assim, bom, vou ter que dar um jeito para poder ter recursos para poder trabalhar com as pessoas, e aí você acabou desenvolvendo a linha Del. Então, exatamente por isso, porque a gente não tinha muitos recursos e surgiu uma pergunta em relação à vibração, e quando eu fui estudar o que a vibração fazia no corpo humano, eu só me via, meu Deus, se ela faz no corpo humano, ela vai fazer no períneo, né? Então, daí a gente desenvolveu, sim. Tem uma linha com 12 produtos, com massageador à base da vibração, que é o Peridel. Hoje ele é o nosso assim campeão de benefícios. Massageadores pélvicos como esse aqui, que são um kit de 2. Então, tinha um nos Estados Unidos que era masturbador, bem grandão. Eu peguei a ideia dele, modifiquei e fiz 2 com ponteiras diferentes, né? Daí tem cones que eu usava, os fininhos viviam caindo, então eu desenvolvi maior e mais pesado, que a gente sabe que são mais eficientes. Algo que é legal, Paulo, que as bolinhas, que eu acho que são muito legais, que são produtos baratos e eficientes, então que a gente também colocou peso, porque no mercado não tinha peso. Então foi isso, eu fui pegando o que tinha e tinha que ser melhorado, né? Bolsa térmica, porque eu fui supervisora de estágio muito tempo em hospitais em Santa Catarina, e também professora de estágio da universidade, e eu notava assim a necessidade de uma bolsa térmica de borracha com formato anatômico, e também os dilatadores que tinham no mercado, aqueles sem cabos, então a gente ficava lá dentro com o dedo ali no cantinho, na entrada da vagina, e eu queria algo que fosse com cabo anatômico, né, mais eficiente. E tem ainda alguns outros que estão para vir, mas a quarentena acabou atrasando aí a produção, mas tem produtos que são inéditos mundialmente e os novos também vão ser. Bom, gente, como eu comecei no início já comentando, para nós é um prazer ter você como nossa professora, né? Alguém que tem esse tamanho expertise e que se preocupa exatamente em auxiliar tanto os terapeutas como as pessoas nessa questão de sexualidade. Muitas pessoas que perguntando da questão se a live vai ficar gravada, ela vai ficar gravada no nosso canal do YouTube, tá bom? Então, depois é só vocês acessarem Fisioterapia Campus no YouTube, se inscrevam, que assim que a live subir, vocês recebem a notificação. Comentem, curtam, que isso é importante para nós, tá bom? Eu vou depois, quando finalizar a live, eu vou compartilhar aqui a foto da nossa live, e aí eu vou colocar para vocês tanto o Instagram da professora Fabiane, como o Instagram da linha dela da Hot Flowers. Tá? Então, vi muita gente perguntando como que faz para poder adquirir os produtos. Obrigada. Então, só entrar lá direto no Instagram, que aí vocês conseguem não só ter acesso aos produtos, mas lá a professora Fabiane sempre posta como utilizar os produtos, a indicação dos produtos, que isso é o mais importante, né? Que é a gente entender para que serve cada um deles, igual ela comentou a questão dos cones, enfim, a nossa ideia é disseminar o máximo de conhecimento possível para vocês, tá bom? Professor, obrigado mais uma vez pela disponibilidade, né? É sempre um enorme prazer ter você participando dos nossos eventos, seja em aula nas nossas pós, em live, disponibilizando material. Obrigado por dividir o seu tempo e seu conhecimento com os nossos alunos. Foi incrível, adorei. Muito obrigada, Paulo. Muito bom essa oportunidade da gente falar um pouquinho mais sobre a nossa, né, brilhante fisioterapia pélvica. Obrigada pelos carinhos também das mensagens, né, dos profissionais, minhas amigas, fisioterapeutas, gente aí. E é isso, mandem mensagem lá para mim, que daí a gente responde tudo aí, tá bom? Obrigada, Paulo. Boa noite, gente. Boa noite, gente. E, ó, já vou contar em primeira mão, logo, logo a gente vai lançar a nossa semana de cursos online, tá bom? Tem curso na área de saúde da mulher, então fiquem de olho, dia 1º a 5 de junho. A gente deve lançar ainda hoje, tá bom? Um grande abraço para todos. Boa noite. Obrigada. Bom final de semana. Tchau, Fabi.
Tchau, gente. Até mais. Obrigada pelo carinho.